Quanto mais socava a pica no cu de Zusa, mais Manel escutava o barulho das picaretas, dos enxadecos, das mãos repletas de calos, das velhas enxadas enferrujadas, dos pedaços de paus, das baterias roçando levemente sobre a água, das pás afundando no chão amarelado dos barrancos e dos paredões, quase acinzentados de terra, que formavam a cava. Ao mesmo tempo que sentia as pupilas dilatando, longe das pequenas anatomias do céu, a sua língua salivava cada vez mais. O suor descendo de seus cabelos e molhando boa parte do corpo parecia querer, a qualquer custo, reviver as margens, embora minúsculas, do rio sereno no meio dos peitos dele. Para não gemer alto, manteve os lábios entreabertos. Vagarosamente pressionou a língua contra o céu da boca. De vez em quando deixava sair, por entre os dentes, uns grunhidos bem baixinhos, evitando que outros garimpeiros pudessem ouvi-los fuder. Os dedos das mãos, ora côncavos, ora perpendiculares, manuseando os espaços vazios entre Manel e seu macho, nunca dariam conta de desenhar as primeiras vertigens de um crisântemo, das coisas que mal conseguia controlar. Estava a fraqueza sentida nas pernas. A vontade era chupar o pescoço de Zusa até marcá-lo, ainda com a pica toda dentro do cu dele, pressionar as palmas das mãos contra a bunda de seu homem até sentir as carnes rígidas, bater forte na bunda dele até deixá-la avermelhada, passar várias vezes a língua no orifício da orelha e morder bem devagar, botar toda dentro e, vez ou outra, fazer bidões dentro do cu de Zusa, dizer a ele baixinho: te amo. Uou, olá, olá, olá! Eu sou o Tadeu Rodrigues. Esse é o podcast Literário Rabiscos, tá? Eu e minha queridíssima amada amiga Jéssica Balbino. Começamos com estilo, Jéssica Balbino. Começamos com estilo. Eu comecei aqui lendo um trecho da abertura do livro Outono de Carne Estranha, do escritor Ayrton Souza, que venceu o Prêmio Sesc de Literatura na categoria Romance em A 2023. gente tá com um tema urgente no Rabiscos, falar sobre censura, falar sobre conservadorismo, falar sobre rebelião literária, que eu acho que é o que a gente está precisando fazer. E a gente teve uma sequência de fatos lamentáveis na literatura brasileira essa semana. Então, para quem está caindo de paraquedas nesse rabisco, Jéssica, podia dar um apanhado do que aconteceu e do Vamos que é contextualizar. urgente. Sim, vamos contextualizar. Olha, a gente está sofrendo episódios de censuras recorrentes na literatura, o que é muito assustador, porque quem acompanha o Rabiscos há mais tempo sabe que a gente já falou disso aqui algumas vezes. No episódio mais recente que eu participei, a gente falou. De cancelamento, e aí acho que entra um pouco nisso, né? Numa coisa que o cancelamento talvez seja uma espécie de censura, e eu achei, né, que isso tinha ficado no governo passado, mas não, a gente continua sofrendo aí com o obscurantismo, que parece saído, assim, de um filme de ficção essa semana, né? No dia 3 de março, o jornal Nexo publicou uma matéria cujo título é Só entra autoajuda e Bíblia, prisões barram livros para detentos. Quando eu acordei com essa matéria, a primeira coisa que eu fiz foi mandar para Tadeu Rodrigues, que já fez um projeto de remissão de pena no presídio de Poços de Caldas com leitura e enfrentou uma situação, inclusive, parecida, né? Essa matéria, ela traz que os livros que despertam a consciência dos detentos não são liberados. Uma mãe que precisou insistir muito para levar um livro de gramática para o filho, e aí ele pôde passar no Enem. Um detento que descobriu Dostoiévski e Kafka na prisão, e depois disso ele virou escritor e ele já lançou 3 livros. é, e fala também que esse programa de discussão de livros nas prisões, ele terminou em Minas Gerais, na gestão do governador Romeu Zema, que está no seu segundo mandato. Não contente, o Paraná, agora o Rio Grande do Sul e hoje eu soube o Mato Grosso do Sul estão censurando o livro O Avesso da Pele do Jefferson Tenório, que já esteve aqui no Rabiscos, e inclusive tem um áudio dele aí, depois a gente vai ouvir falando sobre esse episódio lamentável de censura, né? Uma professora não gostou do livro, ela achou que ele continha algumas coisas que remeteriam à pornografia, que na verdade não acontece, né? E ela
pediu para que o livro fosse retirado. E ontem foi publicado no Estadão uma matéria sobre um processo de censura que o SESC está enfrentando, inclusive ameaçando o Prêmio SESC de Literatura de ser extinto. Isso começou com a demissão do Henrique Rodrigues, que sempre coordenou o Prêmio SESC, que era a cara do Prêmio SESC no, no Brasil, e aí enfim, durante a leitura do livro do Ayrton Souza, na Flip o ano passado, um dos diretores, Bam do SESC, se incomodou com esse trecho que eu li aqui, que fala de pau e de um romance entre dois homens, e tem como pano de fundo a Serra Pelada. É a Serra Pelada mesmo, né? Não tô falando errado, não, porque fiquei Isso, confusa. Serra A Pelada. Serra Pelada, assim, fala muito de garimpo, né? Fala de uma região do Brasil que o Sudeste pouco conhece, né? Inclusive, a gente vê aqui pelo exemplo, que eu fiquei confusa com o nome. E essa censura obrigou o pessoal aliás, o SESC, né, quis obrigar a circulação do prêmio, né, porque os autores, além de ganharem a publicação na Editora Record, eles ganham também uma circulação. Então, eles circulam entre os SESCs de todo o país, divulgando esse livro, que é uma das coisas mais legais do prêmio, para além da publicação, é essa circulação. E aí, além dos autores não fazerem a circulação e aí culpabilizarem a Bethânia, que ganhou na categoria Contos, porque ela estava grávida e teve um bebê, esse Bambambam do Sesc pediu que as unidades tivessem uma descrição dizendo que o livro continha cenas homossexuais e também de sexo. E que os mediadores fossem escolhidos a dedo para essas conversas e que o público fosse alertado sobre isso. Então, assim, mais grave do que impedir a circulação do livro é trazer com tantas ressalvas que coloca isso nesse lugar. E aí é isso, eu tô há 10 minutos falando estarrecida, puta brava, e eu não sei onde vamos parar, Tadeu Rodrigues. Eu tô muito nervosa com essa situação, porque assim, o Sesc para mim sempre foi um oásis, inclusive o ano passado. Eu circulei no Arte da Palavra, foi incrível, eu adoro tá no Sesc, prestar serviço e tudo mais, mas isso colocou todo mundo numa situação e numa posição muito horrível, assim, não só pela demissão do Henrique, que é um querido, mas por essa censura ao Ayrton Souza, pela censura, que é uma censura homofóbica, né? Pela censura do Jefferson Tenório, que é uma censura no que trata de raça, e pela censura aos livros do Presídio, assim, eu E a nem sei. demissão, a demissão também do Henrique, né, que foi bem simbólica também, né, que ele foi um dos criadores Sim. do prêmio, né? Tá, sim, ele foi um dos criadores e a cara do prêmio sempre foi a cara do Henrique, né? Então, assim, quando você pensa em prêmio Sesc, para além, né, dos ganhadores, obviamente, o Henrique sempre foi a cara do prêmio, inclusive garantindo isso, né? A circulação, um prêmio que coloca o autor no circuito de fato, que coloca o autor nos festivais, que coloca o autor para estar em contato com o público e assim não só potencializando as vendas, mas esse contato, essa troca, esse estímulo, né? Então é um prêmio que para além de publicar um livro, ele distribui esse livro e ele faz com que esse autor circule. Então, assim, é muito simbólico que o Henrique seja demitido depois desse episódio na Flip, até porque uma coisa que eu esqueci de mencionar desse episódio da Flip é que foi sugerida a criação de uma comissão que fosse transferida a coordenação do prêmio do Rio de Janeiro, onde ele acontecia, no Departamento Nacional, para o Sesc Paraty. E que tudo bem, porque o Sesc Paraty também é parte do DN, mas isso é uma tentativa clara de extinguir a participação do Henrique, né? O que é muito grave. E aí, para quem não sabe, né, e está chegando aqui de paraquedas, não sabe do que estamos falando, o Henrique é autor de vários romances, ele é um escritor, inclusive ele está com um romance ótimo agora, que é o Áurea. E para além disso, coordenava esse prêmio e outras atividades do SESC, como a Arte da Palavra, como o Festival do Arte da Palavra, que é o Farpa,
enfim, várias outras ações. Então, perde muito o público do SESC, o próprio SESC, os escritores, enfim, é muito lamentável que a gente esteja lidando com isso em 2024, é, e num governo que a gente elegeu visando um progressismo, né? Assim, visando que fosse progressista. É muito desesperador isso. Até me causa estranheza, porque como o diretor-geral do SESC vem agora depois de meses do prêmio, né? Isso mostra, inclusive, que ele sequer pode ter lido o livro, né? Parece que ele está tomando conhecimento ou de agora, ou essa onda que vem se alastrando dentro de um populismo, de uma pressão de rede social, uma pressão conservadora também. Como a Jéssica falou, os três já tiveram aqui no Rabiscos, o Jefferson Tenório mais recentemente, o Henrique já veio aqui, o Henrique é um querido, é talentosíssimo. O Ayrton Souza é muito legal. Ele veio falar sobre o Outono de Carne Estranha quando ele ganhou o prêmio. E é uma simpatia. Eu estive com ele lá na Flip nesse dia, inclusive nesse dia fatídico. A gente conseguiu falar com os três, inclusive. Os três vão participar aqui do programa. Todos eles mandaram aqui pra gente áudios. E já que a gente está falando do Sesc, eu acho que a gente podia ouvir o áudio do Ayrton, porque vai um pouco ajudar a gente a compreender aqui uma pessoa que sentiu na pele, né, ou melhor, está sentindo na pele tudo que está acontecendo. Eu vou colocar aqui para vocês ouvirem e eu e a Jéssica voltamos para comentar. Olá, Tadeu. Olá, Jéssica. As pessoas que vão nos ouvir. Espero que vocês estejam todos bem. Eu sou Ayrton Souza, autor do romance Outono de Carne Estranha, atual vencedor do Prêmio Sesc na categoria Romance e publicado pela editora Record. Eu estou aqui para explicar rapidamente para os nossos ouvintes, as pessoas que vão nos ouvir, a polêmica que veio à tona esses dias em relação a esse romance, que é uma narrativa que se passa no Garimpo de Serra Pelada a partir de uma relação afetiva, mas que não é basicamente isso também, né? É um romance que traz todo um debate em relação a algumas questões que atravessam esse país, principalmente as violências cometidas pelo Estado brasileiro. Durante a Flip, eu fiz a leitura de um trecho do romance, o que acabou incomodando o diretor-geral do Sesc Brasil. Então, a partir dali, criou-se todo um problema promovido pelo próprio Sesc em torno do livro. Um problema que envolve principalmente a homofobia, que é uma relação criminosa, um problema que envolve também a demissão de alguns funcionários importantes do Prêmio Sesc e que está tentando, com isso, mudar toda a estrutura do Prêmio Sesc. E, além disso, uma circular que contribui para censurar o livro, uma circular que chegou a todas as unidades do Sesc do Brasil, alertando para o conteúdo do meu livro, inclusive dizendo que ele desperta determinado estados psíquicos nas pessoas. Então é uma situação muito preocupante por todos esses motivos, né? Pela homofobia, pela a questão do próprio prêmio, que agora está em jogo, que é um dos principais prêmios do Brasil e que abre muitas portas para escritoras estreantes, principalmente o acesso à grande editora como a Record. E, além disso, toda essa atuação de censura que o Sesc vem promovendo em torno desse livro e emitindo esse documento interno. Então, é uma situação que é horrorosa, sobretudo criminosa, e que nos deixa espantado, né? Porque o Sesc sempre foi um grande parceiro da cultura brasileira e agora age dessa maneira, atingindo todos nós que acreditamos no poder do livro, da leitura, da literatura. Então é isso. Mais uma vez, um abraço a Jéssica, a você, Tadeu, e as pessoas do podcast que vão nos ouvir. Fiquem bem. É isso, né? O Sesc que é o quintal aí da arte brasileira, tendo essa postura e gerando a gente tão perto, né? Às vezes, quando a gente falou aqui, Jéssica, tantas vezes de censura, ou quando a gente estava no meio do Sim. governo Bolsonaro, da pandemia, a gente falava, parecia que tinha umas coisas mais distantes, eles querem nos calar, eles vão tentar
romper e acontecer no nosso nariz agora, né? Esse tipo de Sim, não, censura é muito absurda, né? desesperador. É um absurdo. E é engraçado que ontem, né, antes de saber dessa questão do Sesc e tal, eu tava mexendo no material antigo, assim, de propostas para o Sesc, e aí eu encontrei uma que eu tinha feito com o Rodrigo Casarim, um pouco antes da pandemia, que era sobre livros censurados, porque tinha uma vez circulou uma lista que inclusive veio do Sul, a gente falou disso no Rabiscos, tentando censurar alguns livros, era uma listona, assim, e aí tinha Zuenir Ventura, tinha uma galera. E a gente fez um projeto para o Sesc, chegamos a começar a conversar com um do Sesc, mas aí veio a pandemia e por fim, né, enfim, os projetos não rolaram e esse foi um dos que não aconteceu. E aí eu fico pensando, né, um espaço onde se discute tanto isso, que se posiciona tão fortemente contra coisas dessa natureza e que é tão vanguardista nas discussões, sejam elas raciais, sociais, de gênero, de sexualidade e tudo mais, esbarrar numa bobagem que foi uma leitura, porque fala pica e cu, entendeu? Porque fala pau e cu não pode. E aí, Moralismo, assim, né? não, que coisa absurda. Moralismo porque quando o moralismo vem de pessoas conservadoras, de polos conservadores, a gente ainda espera, né? Quando é Sim, mas é um certos golpe que aí, não se é. imaginava. Porque assim, você desarticula um prêmio da vultuosidade do prêmio Sesc, é muito grave, assim, a literatura como um todo perde muito. Inclusive, a Editora Record emitiu uma nota, né, uma nota Uhum. oficial, questionando isso, e a Editora Record ameaça deixar o prêmio, ofendida com essa postura e com esse descaso, né? E aí até hoje não se tem uma resposta sobre a participação dos autores no circuito, né? Não se sabe, as unidades estão contando com esse agendamento, né, do circuito do Prêmio Sesc, estão se Atrasado, né? programando para receber os autores e o Sesc no Departamento Nacional não articulou isso ainda. Então, assim, as inscrições do prêmio não foram abertas ainda, coisa Eles que já deveria cancelaram, ter sido inclusive, feita. a ida dos autores no Festival de Óbidos em Portugal, né? Também. Sim, cancelar, que também sempre foi Uhum. uma parte do prêmio, e aí a desculpa é porque a Bethânia estaria, né, Uhum. grávida e agora em puerpério, o que também não faz qualquer sentido, uma vez que eu estava com o Henrique quando da curadoria do Arte da Palavra para esse ano, e aí ele disse, ele falou, a Bethânia não vai ter um prejuízo, o Ayrton não vai ter, a gente vai estudar um jeito para que ela circule, né? Nem que ela tenha que circular em 2025, mas Uhum. ela vai circular, ela não vai ser prejudicada em função da maternidade. Então, assim, sempre teve um olhar muito humano, inclusive, dentro do prêmio e dentro do SESC, né? Então, isso choca muito, né? É muito chocante que a gente se depare, né, com uma situação assim, porque você fala, bom, para onde que eu vou correr? Se eu sempre corri para o SESC, sempre foi um lugar de acolhimento, o que que eu faço agora, né? Para E, onde que eu vou? Então, é bem triste, e, assim, é uma situação muito triste. e essa postura de censura, essa postura de notas, de circulares, ela diminui sobremaneira a potência da arte. A arte ela nunca foi tão necessária nessa contemporaneidade nossa, nessa turbulência de dualidade de política, de enfrentamentos de princípios conservadores evangélicos, cristãos, enfim, em geral, e até mesmo dentro de uma manifestação do que é certo ou errado, né? A sociedade decidiu julgar tudo que é certo e que é errado, e um livro que tem uma cena de sexo que narra com detalhes uma cena homoafetiva, sido colocado de escanteio, não sido colocado de escanteio, mas ter sido julgado, apontado o dedo como se fosse uma obra que, nossa, merece atenção, pelo amor de Deus, vamos avisar as pessoas que eles vão ler, subestimar muito a competência de quem vai ver uma pessoa falar sobre uma história de amor que também tem no livro, uma história bonita, O Outono de Carne Estranha, um livro muito bom mesmo, falei isso com o Ayrton, inclusive, e você vê a consternação do autor, que se vê aí numa situação completamente perdida, né? Fala, o que que eu fiz de errado, né? Se não contar uma história, o que que eu fiz de errado se não produzir literatura? E o Ayrton, que é um grande escritor, ele produz muito, o Ayrton tem mais de 40 livros,
e ele está produzindo livro infantil, ele está sempre disputando os prêmios, ele tem um carinho muito grande pelo Prêmio Sesc, ele fala isso, inclusive, aqui no Rabiscos. Então é uma coisa muito avassaladora para a gente, né? A gente fica assim, nossa, será que a gente falou isso no episódio passado? Será que as pessoas vão começar a ter medo Sim. agora de escrever? No episódio passado, com o Lucas Lujan aqui, a gente falou, o medo do cancelamento não pode fazer com que a pessoa não conte a história que ela quer contar, não produza a arte que ela quer produzir. E é o que vai acontecer, porque as pessoas vão falar assim, nossa, eu vou participar de um prêmio, eu não posso colocar essa cena de sexo, eu não posso colocar esse encontro homoafetivo, eu não Acaba posso, acontecendo uma né? autocensura, o que é horrível, né? Assim, acho que é Você uma das piores trava, né? coisas que pode acontecer. E é importante a gente pensar, né, que o fascismo, o que ele mais odeia é a arte, né? Então, assim, é a literatura, é o que faz pensar. Então, esses ataques, eles são uma reação dessa tentativa de transformar o nosso Estado numa coisa que não é laica, né? Assim, de colocar o Estado numa coisa que é religiosa, numa coisa que é regida por uma moral e por uma ética que não estão em vigor, né? Assim, sobretudo dentro da arte, né? Eu penso que esses casos, eles estão muito além do que a gente discutiu também da coisa do cancelamento, porque eles partem para uma coisa muito material, para uma coisa muito palpável, que é uma censura de fato, que é um pedido de recolhimento da obra, que é um pedido de carimbar a obra, né? E quem costuma fazer isso é fascista, né? Assim, que marca as pessoas, que marca casas, que faz lista do que não consumir, de onde não consumir, né? Então, essa é uma postura muito fascista. E a primeira coisa que o fascismo ataca são as artes, né? E nesse caso, assim, são 3 ataques da literatura em uma única semana, né? Então, é muita coisa, Você né? falou, não, o que você Pode falou falar. das listas do presídio, né? Eu tive, Sim, eu trabalhei muito tempo com voluntariamente dentro dos direitos humanos, com a leitura nos presídios. E uma vez, um juiz evangélico, ele chegou e tirou uma caralhada de livro. Pelo título, livro ficção científica, livro que tinha vampiro, livro que tinha inferno na capa, alguma coisa no sentido que não tinha nada a ver, às vezes, o tema de espiritualidade. Ele simplesmente falou: eu não quero esse livro, esse. E aí a gente despejava livros evangélicos, livros que também não estou falando que não são ruins, a pessoa pode ler, pode ser bom para ela que está presa, mas ela não tem o direito de escolha. Ela não tem o direito de escolha. E isso é uma forma de controle social. E um projeto no presídio é sobremaneira, porque você está colocando, você que está alimentando, você está escolhendo o que vai entrar na cela. Mas é um projeto de controle social e a direita hegemônica, a gente não pode esquecer isso. Tem a extirpação da arte como um projeto. É um projeto, não é uma coisa que é ao sim, é um acaso. projeto. Sim, Faz não parte do é, é projeto isso. conservador, né, de governo. Sim, E o que me preocupa, Jéssica, é ver cada vez mais jovens conservadores, tendo posturas completamente retrógradas. Quando a gente falava, sei lá, há 5 anos no Rabisco, vai melhorar, a gente vai sair dessa, a gente vai voltar a respirar, vem uma leva de Nicolas Ferreiras da vida, que tem um discurso bonitinho, um discurso completamente moralista, e começa a gerar um impacto na literatura que sequer é a arte mais consumida do Brasil. A literatura, o pessoal tem que ser estimulado a ler. E o que está acontecendo acaba sendo o inverso, né? Você desestimulando pessoas a escreverem, desestimulando a produção literária no Brasil. E isso sim é preocupante. sim. Não, e a literatura ela é um patinho feio, né, das artes, assim, em qualquer aspecto. Tanto que você vê editais, assim, que prevêem, né, circulação, enfim, várias coisas num contexto artístico, e que a literatura sequer é mencionada, nem tem literatura, né, e É, quando tem, assim, é a menor verba, é sempre, então, assim, falta muito investimento em política pública do livre leitura, né, e esse sempre foi um gargalo no Brasil, e aí você censurar obras que estão circulando, né, vale dizer que o Avesso da Pele, do Jefferson Tenório, venceu o prêmio Jabuti em 2021.
Então, assim, é um livro super premiado. O Jefferson é um escritor que está extremamente no hype, assim, que furou bolhas, né, com esse livro, e que é um livro belíssimo, assim, que é um livro que trata o tema principal dele, é a relação entre um pai e um filho, né? É o luto de um filho pelo pai que foi morto. E aí outras coisas aparecem, mas o livro é sobre isso. E aí me indigna muito. Hoje eu esbarrei numa notícia, porque eu só estava sabendo de dois estados, e aí eu esbarrei no terceiro estado, né, com essa tentativa de proibição, que é o Mato Grosso do Sul, foi em Campo Grande, e a notícia num portal local. A chamada é a seguinte: direita e esquerda se unem na Assembleia contra livros sobre sexo e racismo. O livro jamais foi sobre sexo. E o Jefferson Tenório faz questão de dizer que não, o racismo não é um tema do livro, que o Pois é, livro gente. pode, inclusive, ser perpassado por questões raciais, mas que o tema do livro não é esse, né? Então, assim. É muito grave que se coloque isso e que se coloque numa manchete uma chamada assim, que direita e esquerda se unem para banir o livro, porque daí parece que o livro é o grande vilão de tudo, que inclusive, né, duas escolas de instância de poder totalmente distintas se uniram É. por um inimigo comum que é o livro, né? Então, assim, Não, o inimigo do Brasil virou o livro do Jefferson e sem Tenório, pelo amor contar, de sem Deus. contar que o livro é de uma beleza, é de uma qualidade, ele fala dele aqui. O livro ele foi adaptado Sim. para o teatro, ele foi para o Municipal de São Paulo. O Jefferson tem uma história que é de um impacto absurdo. E essas pessoas não leem, não têm acesso ao livro, não têm, não conseguem ter acesso ao livro, porque eles falam, 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 mas é muito dentro do que eles imaginam que seja. Ah, é um escritor progressista, é um escritor negro, então com certeza o livro vai ter coisas que eu não quero. É isso, no final das contas. Ele mandou um áudio pra gente também, antes da gente continuar Vamos falando ouvir? do Jefferson. Vamos ouvir ele e a gente continua. O Henrique também mandou o Vamos. áudio aqui, e depois a gente ouve o dele também. Eu acho que a censura no Brasil já tem um histórico, né? A censura de livros e de arte de modo geral, e faz parte de uma estratégia muito utilizada, né, em regimes autoritários, fascistas, de regime militar. E, e vejo também que a censura, e que é esse produto, né, do fascismo, é cíclico também, né? É cíclico porque está muito atrelada ao próprio sistema capitalista. E eu digo isso porque o grande problema, na verdade, é essa estrutura capitalista que, para sobreviver, precisa criar problemas, resolver e criar problemas, né? É assim que o capitalismo funciona. E toda vez que ele precisa resolver um problema, né, se cria uma crise. E geralmente a crise tem a ver com esses movimentos autoritários. Justamente porque quando a gente tem o avanço de pautas humanitárias, né, esse avanço de pautas que levem a uma igualdade, que levem a uma sociedade mais justa, o capitalismo dá um jeito, né, de reter ou de impedir que esses avanços aconteçam. E a forma que o capitalismo tem, né, que esse sistema capitalista tem de deter é criando movimentos autoritários, que é justamente impedindo que essas pautas de cidadania avancem. Então, no caso da censura, né, no caso do avesso da pele, se coloca a culpa na linguagem do livro, ao invés de olhar para os problemas da educação, né? Então, o problema não é que a escola não tenha verbas, que não tenha banheiro, que não tenha uma estrutura, né, para atender os alunos.
O problema não é a falta de professores, né? O problema é o palavrão dentro do livro, né? O problema são as cenas de sexo do livro. Então vejam que há um deslocamento, né? Ou seja, há esse inimigo quase que invisível, né? A ser combatido, ao invés de olhar de fato para o grande problema que é o problema estrutural da escola. Então eu vejo que esses movimentos de censura eles são muito perigosos porque eles são o que de pior, o que há de pior, né, na nossa sociedade, que é esse silenciamento que nos leva à barbárie. Então, me solidarizo também com o Ailton e com o Henrique, que também estão sofrendo, né, com essa censura descabida em pleno século XXI. E acho que a gente tem que falar mesmo, temos que discutir, temos que refletir, temos que denunciar. Qualquer tipo de censura é inaceitável. Falou Muito bom. tudo. É uma coisa que me pegou na fala do Jefferson é que ele fala que o problema não é a escola não ter uma infraestrutura para cuidar dos alunos, É. é colocar o palavrão no livro, assim, numa frase totalmente X. E isso é muito grave, né? Porque ninguém está preocupado com isso, né? E isso já assim vem se arrastando ao longo dos anos, né? Ninguém estava preocupado em filmar um cano estourado no banheiro da escola, a falta de ventilador num calor de 50 graus, mas estava todo mundo preocupado em filmar a doutrinação dos professores de esquerda. E aí é exatamente isso que está acontecendo agora, né? Então, uma professora X, ela não está preocupada com um jovem negro morrendo a cada 23 minutos no Brasil. Ela está preocupada que fala cu e pau no livro. É assustador, assim, é revoltante. É difícil a gente falar, às vezes, estando tão próximo, com as coisas acontecendo tão perto, né? Mas olhando do lado positivo disso tudo, tem, tem se falado, né? A gente está voltando falando aqui com fatos acontecendo sobre nossos olhos. E, inclusive, tem uma notícia que saiu na Folha que o livro Avesso da Pele teve um aumento de venda de 400% desde que começou -se a noticiar essa censura, né? E isso também é uma resposta, é um jeito de falar, olha, nós vamos ler sim, nós estamos aqui com o livro. Você lembra que quando a gente teve a eleição, o símbolo da gente votar, mostrar que a gente era Sim, era um progressista, era livro na levar um mão. livro, era só levar um livro. Hoje eu tenho um pouco de vergonha daquilo, mas talvez não, né? Porque hoje eu tinha até a semana passada. Pois é. Essa semana eu não tenho mais, porque é isso, né? Assim, para você simbolizar que você é progressista, você vai votar com o livro na mão, né? Enquanto as pessoas vão fazendo arminha, né? Isso foi em 2018, Pois né? é. Então, assim, foi o ano que a gente criou o podcast. São É. 5 anos, né? 6 anos quase que 6 anos. separam, né? Um acontecimento para agora, né? E nesses 6 anos, assim, foi só o dedo no cu e gritaria. Foi só morte e desespero, porque é só o que a gente viveu, né? Se a gente parar para pensar. E aí, quando você tem um livro, puta da hora, fazendo um sucesso e tal, vem isso. Mas eu fiquei muito feliz com a notícia, de que o livro foi muito vendido. Eu vi muitas pessoas postando foto com o livro, e eu achei isso muito interessante. Assim, eu sei que é uma bolha, né? E que a gente vive nessa bolha, e que no trem para Japeri ninguém está discutindo isso, Aham, né? Assim, isso é pouco verdade, sim. interessa se os livros são censurados. O que interessa é que o preço das coisas no supermercado está subindo, né? Mas também tem uma relação direta com isso, né? E é importante a gente não esquecer nem perder de vista, né? Que o preço dos alimentos e a alta, né, no preço dos alimentos está diretamente ligada com a literatura, né? Está diretamente ligada com a educação. E igual você falou, é um projeto, né? Então, às vezes eu me sinto muito exausta, porque eu falo, nossa, tudo isso que a gente está fazendo não resulta em nada, né? E aí eu imagino, né, a exaustão do Jefferson, do Ayrton, do Henrique, sua, de quem tá ouvindo a gente, porque é isso, parece que a gente tá num eterno looping de votar com o livro na mão, né? Mas de mudança de E querer fato. falar e querer
entender, né? Porque ontem você me mandou mensagem, falou, vamos gravar urgente sobre isso, vamos falar sobre isso, né? Sim. Inclusive, É, mas a estava gente programado para ir outro precisa, né? episódio essa semana. Eu falei, não, vamos fazer, vamos divulgar, vamos falar, né? A gente precisa. É, porque assim, a gente não tem como a gente se calar diante disso, né? Ontem, quando eu soube das demissões do Sesc, eu fiquei muito sentida, Não, porque eu pensei, tipo, é isso, é um lugar que eu presto serviço, e que isso pode me fechar as portas, tipo, para sempre no inclusive, a gente Sesc, estava mas não pensando tem. até em coisas com rabiscos, né? Com o Sesc, né? Sim, eu espero que não, né? Eu espero que não. Mas assim, pode ser que sim. E assim, mas é um preço muito alto não falar sobre É, eu isso, também acho. né? É maior do que depender de uma migalha. Então, assim, eu prefiro errar aqui falando, né, e ser penalizada por isso, do que não falar, do que não debater isso, porque isso é muito grave, né? Assim. Por mais que o livro tenha vendido, e que as pessoas tenham lido e que tenha furado bolhas, né? E eu espero que venda cada vez mais. Eu espero que o do Ayrton venda muito também e que o do Henrique também, que o meu e o seu também, mas que a gente não precise de um movimento que censura para isso, né? Que a gente possa vender livros sem esse movimento negativo em cima deles. Toda a nossa solidariedade ao Ayrton, ao Jefferson Sim, e ao Henrique. Inclusive, agradecer tanto ao Ayrton quanto ao Jefferson, que prontamente aí mandaram as suas opiniões e falaram um pouco. O Henrique também falou com a gente, vamos ouvir ele e a gente volta no. vamos. Meus queridos Jéssica Balbino e Tadeu Rodrigues, é muito triste a gente, né, que é profissional da área de literatura, tá perdendo energia e tempo é, diante de uma questão que era para estar morta e enterrada nos porões da história, que é a censura a obras literárias, né? É muito desagradável estar no meio disso, fazer parte disso, né? Quando justamente a gente luta pela liberdade, pela leitura, pela formação de leitores, né? Eu acho que esse é um traço que o Jefferson, o Ayrton e eu temos em comum, né? Que é uma preocupação específica sobre a questão da formação de leitores no Brasil. E isso faz com que seja muito desagradável, né, que obras literárias e o Prêmio Sesc de Literatura, né, estejam envolvidas, né, nesse caso de tentativa de censura. E, e assim, no caso do Jefferson Tenório, é um problema muito recorrente em obras distribuídas no, no PNLD ou em outras compras de governo, porque não há uma fiscalização ou uma mediação, um serviço de mediação cultural para o uso dessas obras. Então, todo o processo de compra desses livros, ele meio que se encerra na entrega dos livros nas redes escolares. Então, é um processo que é muito bem feito, mas falta alguma coisa nisso que é a mediação, a preparação do trabalho com leitura. E que, no caso de autores que estão circulando, eu acho que estão em atividade, eu acho que devia ser feito um tipo de projeto de mediação, né? Porque os autores gravam aqueles vídeos e tudo, né? Eu já tive livros também assim, é, mas falta alguma coisa local, né? Então acho que a gente precisava no Brasil investir mais em mediação de leitura, porque o que acontece muitas vezes é que assim, esses casos eles vão para a mídia, os que não vão para a mídia são muitos, e o que acontece não só com o PNLD, mas com outros tipos de projetos, é que os livros acabam encostados num canto das redes escolares, das unidades escolares. Então, às vezes, até para não chamar atenção, o pessoal censura dessa forma, deixando eles guardados até apodrecer. E sobre o prêmio Sesc, é lamentável. Eu fico bem triste assim, de ver um projeto é, que, que foi feito com tanta dedicação,
né, tocado por uma equipe, né, o Prêmio Sesc envolve muita gente no Brasil, né, na sua execução, e, e que é um projeto simples, né, de pegar autores nunca publicados, colocar numa editora grande e botar esse pessoal para circular, para conhecer leitores e, enfim, iniciarem uma carreira literária. Funcionou de forma simples, né, e eficaz durante 20 anos e, de repente, por uma gestão, né, nova, equivocada, que não tem prática de gerir esse tipo de conteúdo, pessoas mais ligadas a um tipo de pensamento conservador, eles abruptamente querem mudar o projeto e demite o responsável. Enfim, é uma prática que no SESC é relativamente comum nos regionais. Não era no Departamento Nacional, né? O Departamento Nacional, a gente justamente combatia esse tipo de prática. Mas agora, é, as pessoas que estão, né, à frente têm justamente esse modo de pensar e agir arbitrário, e sem pensar nas consequências disso, né? Eles são censores e reacionários, mas eles não se, e o pior, não se veem como censores, eles acham que estão protegendo as criancinhas, protegendo a família brasileira, protegendo quem quer que seja. Na verdade, são pessoas muito preconceituosas. E, enfim, a minha demissão foi parte de um problema maior que está no SESC também, mas está na nossa sociedade, não é? Que a censura, a arte, a literatura, isso tudo muito triste. E a gente segue na luta, né? Agora o objetivo é transformar a indignação em ação, né? Porque só a gente ficar indignado para na gente. A gente tem que transformar essa indignação em ideia, em projeto, em prática, para que a coisa seja combatida na sua fonte, na sua essência. Transformar a indignação em ação. O Henrique deu a letra, né, Jéssica? Transformemos. Acho que a gente conseguiu transformar aqui no, no podcast de hoje, pelo menos um pouquinho, né? Acho que isso tem sido feito, né? O Tadeu tá aí há 6 anos. Eu pulei do barco, mas o Não nada, Tadeu você tá aí. tá junto aí. Eu tô nadando do lado do barco, eu tô no Você, bote você do tá lado do junto. barco, De vez em quando eu tô num você bote. dá uma De vez nadada em e quando eu volta. subo, de vez em quando eu subo no barco e volto pro bote. Mas eu tô feliz que eu nem Mas lembrava a última vez que a gente gravou 2 episódios seguidos. juntos, né? A gente Junto. tem uma dinâmica boa, as pessoas elogiam. É, eu espero que elas contratem a gente também, É, por nada favor. contra, viu, Sesc? Oi, Sesc! Temos projetos O para esse Henrique ano, hein? falou de uma Obrigado. coisa e ele tem razão. É, e é importante reconhecer, né? O prêmio Sesc, não só, né? As ações do Sesc são tocadas por equipes e em conjunto, né? Eu falei muito da cara do Henrique, mas tem várias pessoas que são muito queridas no Sesc, tanto no Departamento Nacional quanto nas unidades, e que são muito, muito, muito competentes, batalhadoras e progressistas, e eu tenho certeza que estão muito chateadas com essa demissão, e que muito Eu uso o provavelmente não Henrique como, podem. como é, um símbolo, né? Mas envolve todo mundo, né? Sim, e que não podem se posicionar, né? Assim, pois ainda empregadas. Hum. Então, não citarei nomes, mas eu sei que quem ouvir vai saber que está citado aqui e que tem todo o meu carinho, meu respeito, a minha admiração, e quero continuar trabalhando. Então, podem continuar me contratando. E lembrando que o Henrique também, por ele estar à frente do Prêmio Sesc, desde a sua criação, né, em 2003, aí ele, né, ser demitido agora, virou esse expoente, mas o nosso abraço é coletivo. Jéssica, Sim, sim. é isso Hum. então? Mais alguma Não, coisa não vou embora. sobre? Não quero ir embora. Demos Não, nosso eu acho que recado? demos o nosso recado com muita indignação, com muita raiva, mas é isso. Acho que leiam, sigam seus projetos de Leiam O Avesso da leitura e de Pele, livro, leiam leiam o Outono de Avesso da Carne Pele. Estranha.
Leiam o Outono de Carniça. Eu nem vou pedir pra gente fazer o Na Estante hoje, porque Ah, tem esses, a né? gente já falou dos livros e eu espero voltar aqui para a gente poder falar da estética desses livros, para a gente poder falar da literatura, e não só do que tá ali matando a gente um pouquinho por dia. Na literatura, que são essas medidas, né? Que é o cancelamento, que é a censura. Então é isso. E leiam, O... gente. Aí também tem meu livro, tem o do Tadeu, tem o do Henrique, o Áurea Ah, também, é, que tem tá o muito Henrique e o legal. Áurea, Então, o Henrique tem um trabalho e ele também. tem outros É, livros tem muito vários livros, o incríveis e Henrique. um trabalho com formação de livre leitura, né? É muito importante. Então, é O isso. Ayrton, que Fica essa é dica. o escritor do Norte, né? A semana que vem Sim. vai ao ar uma entrevista que eu fiz com um escritor LGBTQIA+, Marcos Samuel, que é da Ilha do Marajó. E Ai, que ontem legal. gravei com ele, vai ao ar semana que vem. Ele abriu seu coração aqui, falando justamente das dificuldades que foi numa cidadezinha muito pequena e conservadora da Ilha do Marajó, é, a homofobia que ele sofre, que ele sofreu, as dificuldades na escola, quando ele sofreu homofobia, inclusive de professoras. E ele dá uma pincelada sobre tudo isso e vai bem ao encontro do que a gente está falando aqui, da necessidade de fomentar isso e de entender que a sociedade ela é complexa e a sociedade precisa de arte também, tanto quanto precisa de comida, né? Agradecer Sim, demais bonita o frase. Ayrton, o Henrique e o Jefferson, queridos, talentosos. Eu fico muito feliz de ter essas pessoas por perto, de poder falar com elas, de poder ouvi-las também, de poder trazer, né, a gente poder trazer elas aqui para vocês, né, Jéssica? Sabe qual que é a parte boa do Rabisco ser independente? É que a gente é o terror da censura. Isso E é verdade. Foda. aí tudo que não queriam falar, tudo que não podia falar, pau, buceta, cu aqui, a gente vai falar. Porque Era. se eu quiser gravar um episódio Abrimos inteiro, o, pau, cu e buceta, eu vou gravar. Porque que inferno. Que abrimos chatice. o episódio com a leitura lindíssima do livro do Ayrton. Exatamente. Ai, pelo amor de Deus, viu? É isso. A gente é o terror. Quem não tiver satisfeito, olha, não escuta, porque a gente vai continuar falando. Mas Então, divulga, ó, aqui não vai ter censura aqui, não. divulga esse episódio bastante aí, faz chegar nas Isso, pessoas, espalha, faz manda para chegar nas aquele tio pessoas. bolsonarista. Manda sem querer no grupo da família, no grupo do trabalho. Opa, galera, foi mal, mandei errado. E aí já vai ter espalhado. E é Foi mal, isso. A pega no meu gente. pau. Aí eu ri dessa bobeira, pelo amor de Deus. Eu amo, é isso. É Tipo, isso então, nossa, turma. censura não, meu pau na sua mão. Fala- E que isso, gente? Meu pau no Vamos seu dente. agir assim. Fiquem com essa. Nem pau eu tenho, mas estou aqui fazendo piadinhas. E é isso, galera. Obrigada Jéssica, pela beijo, viu? audiência. Ó, tô esperando Beijos. você aqui no Rabisco, Eu então. venho aqui, de Só vez que em se quando eu venho. quiser. Eu sugiro umas pautas e venho. Fechou, Beijo, então. tchau, tchau. Beijo a todos, bom dia, boa tarde, boa noite.